Análise de malhas, esse é o caso 3, onde nós temos uma fonte de corrente compartilhada entre duas malhas, que é o caso aqui, que nós podemos ver essa fonte de corrente bem aqui no meio, entre essa malha e essa malha aqui. Aqui é um lembrete para nós, né? Somente circuitos planares. Isso significa que a análise de malhas, como nós já havíamos dito, no caso 1 e 2, ela só pode ser usada em circuitos planares. E o que é um circuito planar? Nós vamos lembrar que um circuito planar é aquele que pode ser desenhado em um único plano, sem que os seus ramos se cruzem. Então, nós olhamos aqui para o nosso circuito e vemos que não tem nenhum ramo se cruzando. Então, ele obedece a essa, vamos dizer assim, lei, essa regra aqui. Então, com isso verificado, a gente passa, então, para a parte onde vamos resolver o circuito. Nós temos aqui esse algoritmo aqui embaixo, que foi o algoritmo usado no caso 1, no caso 2, e de certa forma nós usamos ele agora, no caso 3. Mas faremos algumas modificações. E para quando isso acontecer, eu vou deletar o algoritmo para que a gente não se confunda. Então vamos lá. Vamos seguir os passos 1 e 2 aqui desse algoritmo. Escolha arbitrariamente o sentido das correntes de malha. Então, nós vamos escolher os sentidos das correntes de malha. Vamos chamar essa aqui da nossa malha A, no sentido horário, a nossa malha B, sentido horário, e a nossa malha C, sentido horário, A, B e C. Então, essas são as nossas correntes de malha. Verifique se todo elemento do circuito é percorrido por pelo menos uma corrente. Então, nós observamos que a corrente da malha A percorre todos os elementos da malha A. Da malha B percorre todos os elementos na malha B. E a C é a mesma coisa. Então, todos os elementos do circuito são percorridos por pelo menos uma corrente. Então, nós chegamos no ponto onde nós vamos começar a fazer as modificações no circuito. Para isso, eu vou deletar esse algoritmo para que a gente não se confunda e vai abrir um pouco mais de espaço para nós. Então, agora, nós não temos mais algoritmo, abriu espaço aqui para a gente. Nós olhamos para esse circuito e temos essa fonte de corrente compartilhada. Como que nós vamos resolver esse problema? Então, na análise de malhas, nós vamos criar uma relação, descrever uma relação entre as correntes e essa fonte de corrente. As correntes de malha, que são a A e a B, e essa fonte de corrente. Então, vamos lá descrever essa relação. Esse é o primeiro passo. Primeiro passo, aqui, nós vamos descrever essa relação. Então, nós olhamos aqui para essa fonte de corrente e vemos que o sentido da fonte de corrente, da corrente aqui, tem o mesmo sentido da corrente B. Então, nós podemos descrever que IB menos IA é igual a 0,2 amperes. Então, nós olhamos aqui, nós descrevemos a relação dessa corrente A e a B e a fonte de corrente que está entre elas. E nós vamos reorganizar essa equação aqui, porque nós temos que pensar que mais para frente nós vamos usar essa equação em uma das linhas da nossa matriz. Então, nós temos que incluir a corrente C, da malha C. Como que nós vamos fazer isso? Vamos lá. Vamos organizar também, colocar em ordem. Então, a corrente A, ela é negativa. Menos IA mais IB. E agora a corrente C, mais 0 vezes IC. Então, nós colocamos um 0 aqui, porque 0 vezes IC, isso aqui vai dar 0, não vai influenciar nada na nossa equação que nessa relação que a gente já descreveu entre as correntes de malha A e B. Isso tudo é igual a 0,2 amperes. Então, essa daqui é a nossa primeira equação descrevendo a relação entre as correntes de malha e a fonte de corrente que está sendo compartilhada. E as malhas que estão nesse compartilhamento são a A e a B. Então, qual que é a próxima equação, né? A próxima equação, nós vamos criar o que é chamado de supermalha. Nós vamos retirar essa fonte de corrente daqui, desse circuito, e
criar uma supermalha que vai englobar todos esses componentes aqui. Então, vamos fazer isso agora. Então, aqui nós temos o mesmo circuito sem a fonte de corrente no meio. E nós vamos criar a chamada supermalha e a corrente que vai descrever aqui nessa supermalha. Nós temos essa corrente aqui em preto que percorre a supermalha. E essa corrente em preto, ela engloba a corrente A e a corrente B da supermalha. Então, vamos lá. Agora, nós precisamos descrever a relação nessa supermalha. E, para isso, nós usamos a lei das tensões de Kirchhoff. O que diz essa lei das tensões de Kirchhoff? Que a soma de todas as tensões numa malha é igual a zero. Então, vamos usar aqui a lei das tensões de Kirchhoff. Então, vamos começar aqui pelo resistor R1. Vamos lá. Nós temos, lembrando, lei de Ohm, tensão igual resistência vezes corrente. Então, nós estamos somando todas as tensões nessa malha. Então, qual que é o valor da resistência R1 aqui? É 1 kg vezes, qual que é a corrente em cima desse resistor? Nós temos a corrente A e a corrente C. Como a corrente A tem o mesmo sentido da corrente da supermalha, que é essa em preto, nós vamos fazer IA menos IC. Próximo, mais R2 aqui. Qual que é o valor da resistência R2? 2 quilos. Qual que é a corrente percorrendo o resistor R2? Nós temos IB e IC. IB tem o mesmo sentido da corrente da supermalha aqui. Então, nós vamos ver IB menos IC. E o último resistor aqui, R3, mais qual que é o valor de R3? É 3 quilos. E qual que é a corrente percorrendo o resistor R3? A única corrente aqui é IB. Então, vamos colocar IB. Isso tudo, né, nós vamos somar a tensão. Ainda não acabou, porque nós temos a queda de tensão no resistor 1, 2 e 3. E agora nós encontramos a fonte de tensão aqui de 10 volts. E o primeiro sinal, que é a nossa corrente da supermalha V, é negativo. Então, é menos 10. Isso tudo é igual a zero, porque acabou. Nós colocamos todas as tensões dentro dessa malha. Então, a soma de todas as tensões é igual a zero. Agora, o próximo passo é organizar isso daqui e colocar em ordem. Vamos lá. Vamos distribuir essa multiplicação aqui. Então, é 1 kg IA menos 1 kg IC mais 2 kg IB menos 2K aqui IC mais 3 kg IB. E esse 10 aqui, que ele está sozinho, eu vou passar ele para o outro lado da equação positivo. Então, aqui desse lado, do lado esquerdo, eu só vou ter as nossas variáveis. E do outro, né, a constante. Então, vamos lá, vamos agrupar os valores. Nós vamos ter 1 kg, e eu vou colocar em parênteses o valor, porque é ele que nós vamos usar na matriz depois. IA. Mais, vamos olhar aqui, IB. IB está aqui. Deixa eu trocar a cor, que fica mais fácil. Então, nós temos IB aqui e IB aqui. 2 kg mais 3 kg. Vamos lá, 5 kg IB. IC, menos 1 kg menos 2 kg. Menos 3 kg IC. Isso tudo é igual a 10. Vamos colocar parênteses aqui, que esse é o valor que nós vamos usar depois. Esse sinal de menos vai porque ele pertence aqui. Então, vou colocar aqui na nossa matriz. Pronto, agora nós temos essa segunda equação já organizada, pronta para ser colocada na nossa matriz. Nós temos a equação 2, essa é a equação 1.
precisávamos de duas equações porque temos duas malhas aqui que se relacionam com a fonte de corrente. Se a gente olhar aqui em cima, a malha A e B, elas compartilham a mesma fonte de corrente. Então, precisávamos de duas equações para descrever esse relacionamento. Já temos as duas equações. A primeira equação nós pegamos diretamente do circuito, observamos o relacionamento entre a A e a B e a fonte de corrente. E a segunda nós fizemos a chamada supermalha. Então, e usamos a lei das tensões de Kirchhoff. Agora o próximo passo é montar as três matrizes. Deixa eu baixar aqui para abrir um espaço para nós. Então vamos lá. Matriz das resistências. Mesma coisa, só lembrando aqui em cima, lei de Ohm. Tensão igual a resistência vezes corrente. É isso que nós vamos seguir. Então, vamos lá montar essa nossa malha A, essa é a B e essa é a C. Então, para malha A e B, nós olhamos aqui, nós já temos duas equações. Nós vamos usar essas duas equações. Então, o que nós temos aqui? Qual que é o coeficiente da malha A? É menos 1. Aqui não tem nada, significa que é menos 1. Menos 1. E B significa 1, aqui é 1. Então, 1. E C, 0. Vamos fechar aqui. Aqui na linha B, nós vamos usar essa segunda equação. Vamos lá. 1 quilo, 5 quilos e menos 3 quilos. E para C? A C, ela não estava compartilhando a fonte de corrente. Então, nós seguimos o processo normalmente. Nós tiramos o valor do circuito. Deixa eu só colocar aqui. Então, nós precisamos fazer aquela comparação que a gente já fazia antes. Então, vamos olhar aqui. O que existe? Qual a resistência entre a malha C e a A? Entre a malha C e a A, nós temos R1. R1 vai ser menos 1 quilo. Menos porque eu estou entre duas malhas. C e B. C e B, nós temos R2. R2, o valor dele é menos 2 quilos. E na malha C, abrimos parênteses, vamos somar tudo que tivermos na malha C. Vamos lá, R1, nós temos 1 quilo mais 2 quilos mais 4 quilos. Fechamos parênteses. Então, todos os resistores, todas as resistências aqui na malha C estão aqui. Pronto, nós já montamos a matriz das resistências. Agora, nós precisamos da matriz das correntes. Então, malha A e A, malha B e B, malha C e C. Essas duas matrizes se multiplicam. Agora, a matriz das nossas fontes. Nós não terminamos de usar essas duas equações. A equação 1, o que nós temos? 0,2. E a equação 2, que foi a que nós colocamos os coeficientes aqui, nós temos 10, que é esse 10 aqui, ó, nessa nossa segunda equação. E na C, temos alguma fonte aqui, fonte de corrente e fonte de alimentação? Não, então é 0. Pronto, terminamos de montar as nossas matrizes. Agora nós vamos jogar esses valores das matrizes no software que nós estamos usando, que é o FreeMath, e vamos obter o resultado dele. Deixa eu pegar os valores que ele está me dando aqui. Então, os valores que eu obtive foi para uma matriz de 3 linhas, uma coluna. Os valores que eu estou lendo do software é o seguinte, menos 0,17, 0,026. E aqui o último é menos 0,0117. Então, esses são os valores que eu obtive quando eu coloquei essas 3 matrizes no FreeMath. Esse primeiro valor aqui é a nossa corrente A, esse segundo é a nossa corrente B,
E esse último aqui é a nossa corrente na malha C. Então, esses são os resultados para as correntes das malhas que nós obtivemos aqui usando essas matrizes.